Serra do Mar é uma cadeia montanhosa do relevo brasileiro que se estende ao longo do litoral, indo desde o estado do Rio de Janeiro até o estado de Santa Catarina. Em fundo preto, pequenas pirâmides azuis surgem na tela e passam da esquerda para a direita. Logo do NEAD. Em fundo branco, pirâmides azuis se movimentam aleatoriamente. Logo da Unesp. Logo da UAB. Animação. Metrópole em tom cinza. Árvores vermelhas. Desenho de pessoas. Uma seta vermelha sobe circulando uma antena e se desfaz no topo. Televisão. Univesp TV. Setas em direção a um cérebro. 3 estudantes. Pedagogia Unesp. Letras brancas. Ensino de História e Meio Ambiente. Imagens registradas por helicóptero de paisagens com árvores, mar e orla da praia. A construção da linha férrea que ligaria Santos à cidade de Jundiaí Imagens em sépia de linhas ferroviárias. teve início em 1860 e foi comandada pela São Paulo Railway Company. O engenheiro inglês responsável pela obra, Daniel Maxon Fox, contou 10 anos após o início dos trabalhos que vencer a Serra do Mar não foi uma tarefa fácil. Letras pretas com destaque em amarelo. Narrador faz a leitura. Ao fundo, imagens de mapas e desenhos arquitetônicos. Somada à natureza inacessível do terreno, cheio de precipícios, a fase da montanha era coberta por uma floresta impenetrável. As dificuldades não eram apenas dos engenheiros, pioneiros nesta região desolada. Os empreiteiros que os seguiam tinham que abrir estradas e efetuar operações preliminares em extensão, jamais contempladas por aqueles que trabalharam sob condições normais em outras ferrovias. A dificuldade em desbravar a Serra do Mar foi um dos temas que tratei com o pesquisador Antônio Souquef Júnior. Narradora. Uma mulher branca com cabelos curtos pretos, traje a camiseta vermelha e blusa bege por cima. Ela e Antônio caminham por uma estrada de pedras entre serras. Que você já conhece do programa sobre a história das ferrovias, na visita que fizemos à Vila de Paranapiacaba. As obras da Serra do Mar exigiram, Antônio Souquer Júnior, doutor em Arquitetura e Urbanismo pela USP. Ele é um homem branco com cabelos grisalhos, traje a camiseta branca e camisa azul xadrez por cima. Montagem de uma estrutura muito grande. Primeiro porque não havia a linha férrea propriamente, então tudo teve que ser carregado a partir de abertura de espaços, para passar desses maquinários que eram muito grandes. Fora isso, você tem a necessidade de fazer cortes, aterros muito grandes, em plena serra, para poder implantar a própria via férrea. Este é o Museu do Castelo, antiga casa do engenheiro-chefe da ferrovia Santos-Jundiaí. Narrador e Antônio entraram no museu, uma construção com portas brancas no estilo provençal. Aqui, vimos uma exposição com objetos, Cadeira de balanço. fotografias Em branco e preto, construção da ferrovia. e textos que contam parte da história da linha férrea. Desafios na Serra do Mar. Um destes textos conta a impressão que o escritor inglês Rudyard Kipling teve da Serra do Mar em uma viagem que fez ao Brasil em 1927. Desafios na Serra do Mar. Letras pretas com destaque em amarelo. Narrador faz a leitura. Ao fundo, letras brancas. Rudyard Kipling, Cenas Brasileiras, 1927. Deve haver regiões piores para estradas de ferro no mundo, mas não as conheço. Cada metro das encostas quase verticais e invisíveis no alto, as ravinas quase verticais abaixo. Não se pode deixar de lado a perícia quase diabólica da água em atacar os pontos mais fracos dos suportes dos viadutos, das bocas dos túneis e das curvas. Todos os declives e cortes possíveis desviados. Aqui a gente está vendo um cartaz que fala sobre os desafios na Serra do Mar e um depoimento de um escritor inglês de 1927 falando de como foi desbravar a Serra do Mar para construir a linha. Narrador e Antônio observam um texto em museu. Isso foi algo muito importante naquela época, professor, algo que chamou muita atenção da sociedade, porque acho que era um fato inédito aqui no Brasil de uma construção desse tamanho, ou não? Sim, a Serra do Mar, como ela pega vários estados, onde ela foi motivo de abertura de linhas, houve fatores semelhantes, mas essa obra, pela magnitude, por ter que vencer 800 metros de altitude em menos de 10 quilômetros, exigiu a construção de obras de arte, pontes, viadutos, alguns bastante importantes, talvez estejam entre as grandes obras da engenharia do século XIX aqui no Brasil. Então, sem dúvida, foi um grande desafio. Se a gente vê
nas imagens, né, o Fotografias em branco e preto da estrada ferroviária. porte dos equipamentos. E tem que imaginar que antes da ferrovia, né, esse material veio no lombo de burro, né, a pé, abrindo picadas em plena mata, né? Então realmente dá para se imaginar que foi uma epopeia mesmo, né? Então a construção da ferrovia foi algo bastante impactante, né? E obviamente foi motivo de muita reportagem, de muita divulgação e de assombro, né? De escritores, jornalistas, né? Muita gente falou sobre ela à medida em que as obras que viam, né? O que foi vencer um desafio natural, né? Esta imagem é de 1860 Imagem em branco e preto, horizonte com montanhas e árvores. e foi feita por um dos fotógrafos mais importantes do século XIX, Militão Augusto de Azevedo. 1837-1905. Imagem em branco e preto, homem branco, cabelos e barbas pretas, traja vestes sociais. Aqui dá para ter uma noção de como era a Serra do Mar antes do início das obras da linha férrea Santos-Jundiaí. Já nesta imagem, de 1939, Imagem em branco e preto, de cima para baixo, floresta com duas áreas em linha reta devastadas. que mostra as linhas da São Paulo Railway no trecho da Serra do Mar, é possível notar a mudança na paisagem e a transformação do local. A gente tem como mensurar, professor, quais foram os principais impactos ambientais que essa região sofreu para a instalação dessa ferrovia? Antônio. Olha, na época, né, essa questão ambiental não era levada em conta, né? O progresso era a transformação que o homem conseguia fazer da natureza, né? A ideia de domar a natureza. Mas se a gente vê, né, por fotos, vendo a dimensão dos equipamentos, né, imagina a quantidade de área que foi desmatada, o perfil do terreno modificado, né, com cortes e aterros, tudo isso para dar as condições técnicas necessárias para a implantação de uma ferrovia. Então, sem dúvida nenhuma, o impacto ambiental foi bastante grande, né? Hoje, provavelmente, né, haveria muitos obstáculos, né, para se aprovar um projeto como esse, por conta exatamente do impacto ambiental que ele causou no espaço natural, né, no ambiente natural. Imagens em sépia da construção da estrada ferroviária. Acho que havia muito esse espanto, né? Tanto que os relatos, né, de escritores, quem conheceu depois com a ferrovia em funcionamento e teve a oportunidade de ver as obras de arte que foram feitas, né, as pontes, os viadutos, né, vencendo precipícios enormes, era de espanto, né, e de fascínio exatamente pela ousadia do empreendimento. Né? Nunca pelo lado, né, do que a natureza perdeu. O escritor mineiro Júlio Ribeiro, 1845-1890. Imagem em branco e preto. Homem branco, cabelos e barbas pretas, traja vestes sociais. Ao lado, capa do livro A Carne. Arabescos e perfil de Júlio Ribeiro em verde musgo. descreve no romance A Carne, de 1888, Roda de trem andando sob os trilhos. algumas das obras feitas na Serra do Mar pela São Paulo Railway. Letras pretas com destaque em amarelo. Narrador faz a leitura. Letras brancas. A Carne. Júlio Ribeiro, página 100. A estrada de ferro inglesa de Santos a Jundiaí é um monumento grandioso da indústria moderna. De Santos a São Paulo, percorre ela uma distância de 76 quilômetros. Até a raiz da serra, a distância é de 21 quilômetros. Na Serra de Santos, a obra do homem está de harmonia com a terra em que assenta. A pujança previdente da arte mostra-se digna da magnitude ameaçadora da natureza. O viaduto da Grota Funda é simplesmente uma maravilha. Mede em todo o comprimento 715 pés ingleses, mais ou menos 215 metros. Começou-se esta obra assombrosa em 2 de julho de 1863. Em março de 1865, assentaram-se-lhe as primeiras peças de ferro. Em 2 de novembro do mesmo ano, atravessou-a o primeiro trem. Para entender melhor os impactos ambientais que a construção da estrada de ferro provocou na região da Serra do Mar, conversei com o historiador Eduardo Pim, que mora há 10 anos aqui em Paranapiacaba. Desde a construção da instalação, né, da implantação da estrada até a época que eles estiveram aqui... Eduardo Pim, homem branco, calvo, usa boné verde musgo e traja camiseta verde. Ele é historiador. Foi grande a interferência no meio ambiente, mas esse período se intensificou quando inicia 1940, tá? Quando começa a Segunda Guerra Mundial.
Até então, a ferrovia, esta estrada, usava o carvão mineral, que vinha das minas, né, da Irlanda. Que nada combustível é bom para o meio ambiente, mas era melhor que a extração do carvão vegetal. Com o ataque dos navios alemães aos navios ingleses, esse recurso vai ficando menos disponível e o café tinha de descer. Então eles vão adaptar essas locomotivas, a princípio que funcionavam com carvão mineral, para o carvão vegetal. Então este é o período, então, na década de 40 até 52, antes da eletrificação da estrada, porque a estrada depois foi eletrificada. Houve realmente um avanço muito grande sobre a devastação da floresta, né, daquele entorno. Nasceram até vilas, né? Nós temos aqui, fazendo limite com o Paranapiacaba, uma vila chamada Vila do Taquarussu, que eram, na verdade, de colonos italianos que tinham por objetivo, eles eram contratados pela estrada para fazer o carvão vegetal. Para não ter de transportar as toras de madeira até aqui, eles já providenciavam o carvão do próprio local. Então, até hoje, quando nós caminhamos por trilhas aqui do entorno da vila, você vai encontrar fornos que tinham por objetivo de queimar madeira para ficava leve o carvão e aí se transportava até o pátio ferroviário para fazer uso nas locomotivas, nas fornalhas. Fotografia em sépia de operários instalando a via férrea. Eduardo Pim explicou que, apesar do impacto ambiental causado pela instalação da linha férrea no século XIX, após a desativação do sistema ferroviário, na segunda metade do século XX, a área, antes devastada, tem se regenerado. Eles, na verdade, desviaram rios, Eduardo. Eles movimentaram terra, então grotas viraram aterros, ou seja, foi grande. A própria implantação da vila foi uma grande interferência, né, no meio natural, que com o passar do tempo foi se adaptando, se acomodando, né? Nós vivemos uma situação de acomodação, né? Hoje, se você comparar o entorno da vila, ele está muito mais preservado hoje que no passado. Sempre se tem uma perspectiva de que está tudo piorando, mas no caso da Serra do Mar, né, se você olhar a faixa que eles suprimiram vegetação comparado com os dias de hoje, que a ferrovia, grande parte do sistema funicular hoje se encontra-se desativado. Então nós percebemos naquela área que não funciona mais que está havendo uma recuperação ambiental. Nós temos trechos da estrada velha que não é mais utilizada, que eles estão totalmente tomados por vegetação já. Inclusive árvores no meio dos trilhos, né? O sistema de abastecimento de água da vila ainda é o mesmo criado no século XIX pelos ingleses da São Paulo Railway. Mais uma herança histórica deixada pela companhia. Lembrando que um dos recursos indispensáveis para o funcionamento da ferrovia era a água, partindo do princípio que as locomotivas eram movidas a vapor de água. Então a gente percebe nessas áreas no entorno da estrada de ferro um grande investimento deles na captação da água. Então o que você observa é que os sistemas de captação eles vão colaborar decisivamente para a ocupação desta área em torno de beneficiar a companhia ferroviária. E como que funcionou a instalação? Qual foi a tecnologia usada? Eles funcionam melhor. Na verdade são vasos comunicantes, eles vão proteger as nascentes para que não haja aterramento. Eles são mais cuidadosos na supressão de vegetação em áreas que têm nascentes. Então eles não eram bobos, eles sabem que se eles tirassem o recurso vegetação, eles perderiam a água também. Tá? E através de canaletas e escadas hidráulicas, eles trazem essa água e reservam em reservatórios como este que nós estamos vendo aqui. Por gravidade, essa água se distribui para a população ferroviária, que eram os empregados da companhia, mas o principal motivo não era dar água encanada aos funcionários, o principal motivo era ter o abastecimento das caixas próximas ao pátio ferroviário para fazer o funcionamento, né? Então era algo muito avançado para a época. Muito avançado, muito avançado. Em relação ao recurso, a mata, né? Também houve, porque imagine quando eles tiveram de vencer, né, a altitude da Serra do Mar, houve muita movimentação de terra, supressão de vegetação, né, para vencer aquele relevo muito instável. Então nesse período eles fazem introdução de espécies, né, com o propósito de segurar a erosão. Eles também vão fazer movimentação de terra, né? Muitas nascentes, por exemplo, podem ter sido aterradas, né? Então eles vão criar, e a faixa de domínio. Na verdade, eles tinham no próprio contrato de concessão da São Paulo Railway, o governo federal, o governo imperial, porque nós estamos falando do Brasil Império, né? Ele permite que eles utilizem qualquer recurso natural necessário a 2 quilômetros de cada lado da linha.
É possível ver ainda hoje vestígios da interferência dos ingleses na biodiversidade da região. Algumas espécies de plantas foram trazidas por eles com objetivos específicos. Um exemplo disso é o imbiri ou lírio do brejo. Imbiri, vegetação típica dos ingleses. Folhas grandes e largas com flores brancas. Que foi plantado na Serra do Mar com o intuito de segurar a erosão da terra. Hoje, estas espécies são vistas como um problema para a vegetação local, como explica a bióloga e gerente de recursos naturais de Paranapiacaba, Daniela Freire. Uma mulher branca com cabelos pretos, usa brinco de argola prata e blusa regata preta. Recentemente, encerrou-se os estudos do plano de manejo do Parque Nascentes, tá? E foi sugerido que nós estivéssemos retirando essas espécies exóticas, né? No caso o imbiri, porque além de ser uma planta que ela cresce com muita facilidade, né? Você roça o parque, daqui 2 meses ele já está alto novamente, esse mato. É uma planta que ela acaba abafando o crescimento natural das espécies nativas. Então ela tem uma batata, né? Uma raiz que, se não for retirada totalmente, ela vai nascer novamente. Então, para a gente é um problema que a gente precisa conter atualmente. Além do imbiri, a primavera e a hortênsia, Imagens de primavera cor-de-rosa e hortênsia azul. também foram espécies trazidas pelos ingleses aqui para a Serra do Mar. Mas nem todas podem ser consideradas um problema. É possível aprender história quando se estuda a biodiversidade da região. Daniela. Inclusive, aqui no Olho d'Água nós temos 2 trilhas, que é a trilha dos gravatás e a trilha das hortênsias. A hortênsia é uma espécie exótica, não faz parte da vegetação nativa. Ela é um dos exemplos de que foi trazido. A primavera também é uma espécie exótica que não faz parte do parque, porém já faz parte da história, né? Tanto é que uma das trilhas se chama Trilha das Hortênsias. Então não tem também o porquê se eliminar essa parte histórica também da parte natural. Imagens registradas por helicóptero de paisagens com árvores. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Reitor Sandro Roberto Valentini. Vice-reitor Sérgio Roberto Nobre. Pró-reitora de graduação Gladys Massini Cagliari. Logo do NEAD, logo da Prograde. Klaus Schliessen Jr., coordenação NEAD. Edson Carmo Inforsato, coordenação pedagógica. Maria Cândida Soares Delmasso, coordenação editorial. Elisa Tomoe Moria Schliessen, coordenação de gestão. Gladys Massini Cagliari, pró-reitora de graduação. Disciplina, Conteúdos e Didática de História. Professora autora, Tereza Malatian. Produção audiovisual, Univesp NEAD Unesp. Logo da VUNESP, logo da Fundunesp, logo da Unicel, logo da Prefeitura da Cidade de São Paulo, logo do NEAD, logo da Prograde, logo da Unesp, logo da UAB e logo da CAPES. Roteiro de áudio e descrição: Ana Maíra Samuel da Silva, Ana Virgínia Eziano Lima e Renato Costenaro. Locução: André Neri. Consultor: William Donizete Vigentin.